Olá, pessoas. Conforme o combinado, aqui estou para falar para vocês um pouco do poder da persuasão, mas baseado nos 3 pilares que Aristóteles se pautava, que é o ethos, o pathos e o logos. Então vamos falar do ethos. O que é o ethos? Ethos é aquilo que você carrega consigo para a vida inteira. É aquilo que você construiu ou a vida toda, ou em um determinado momento, é o seu currículo. Mas, acima de tudo, é a credibilidade e a boa moral. Isso é o ethos. Para exemplificar um pouco, eu vou falar um tipo de ethos. Tem uma norte-americana, uma congressista norte-americana chamada Alexandria Ocasio-Cortez. Ela até tem nível superior, ela é formada em Boston em relações internacionais. Porém, ela foi ser garçonete. E ela se embrenhou na política, foi entrando, até que um dia, um congressista, provavelmente um político erudito, a confrontou, dizendo: o que você, como garçonete, entende de política? Aí ela respondeu: pois foi sendo garçonete que eu aprendi a servir. E vocês, políticos, se servisse mais ao povo, o nosso país seria diferente. Então é fantástico, ela criou uma narrativa, ela criou um ethos, aquilo que ela queria, ser política. Qual é a função do político? Servir ao povo. Então eu achei fantástico esse ethos dela. Nem é a faculdade que ela tem em Boston, é o que ela criou, a narrativa que ela criou de servir, e é o que faz o político. Vamos falar de pathos. O pathos é a emoção, é a empatia, é a capacidade de criar no seu público emoção. Pode até ter um discurso emocionado, mas óbvio, com parcimônia. Menos é mais, né? Sempre dosar, sempre equilibrar. Mas é o que mexe com o seu público. E você ser empático, ter carisma, e tudo isso pode ser trabalhado com o quê? Com cursos, com aprendizados, que você vai criando tudo para criar o seu ethos, pathos e logos coerente, né, a contento. Bom, vamos falar do logos. O logos é a lógica. São dados, são números, são fotos, são estatísticas, tudo que você pode provar o que você está falando. Então, sempre, por exemplo, no pleito agora de 2022, 52,65% dos eleitores eram mulheres, segundo o site do TSE. Então, sempre citar a fonte e uma fonte fidedigna. Pesquisar mesmo. Hoje em dia, gente, a concorrência está muito grande, né? Hoje nós temos aí uma comunicação global. Então, a gente tem que sempre pensar: vou ser o melhor, vou dar o melhor. E o que é? Pesquisando. Para falar com credibilidade, para provar aquilo que você está falando. Bom, para encerrar, Aristóteles já dizia antes de Cristo: se você quer ter um discurso convincente, você tem que provar. Imagina nos dias de hoje, né? Como eu havia dito. Bom, então eu fiz um en passant para deixar para vocês um pouco do poder da persuasão. Voltarei essa semana para falar mais um pouco. E se vocês gostaram, se vocês quiserem continuar me seguindo, deixem um like ou um comentário para eu ter certeza de que eu posso continuar. Muito obrigada, gratidão.